Bom, então vamos dar início à nossa aula de hoje, continuando com a parte derivada, agora integrais, nesse pedaço aqui que chama primitivas imediatas, né? Essa parte aqui é o seguinte, a gente não vai olhar a integral como ela é usada normalmente, né? Ela também é usada assim muito, tá certo? Mas a gente vai olhar primeiro como se ela fosse a operação inversa da derivada. O que é isso? A derivada leva uma função em outra, né, que é a derivada dela. O que a integral vai fazer? Vai pegar esse resultado que é a derivada e vai trazer para a função original. Por isso que é primitiva, né? Ó, volta para a primeira. Entendido? Então vamos seguir. Então a ideia começa assim, ó. Considere a função f de R em R. Então, a derivada, a gente já sabe disso aqui, que a derivada é a média taxa de variação de f em relação à variável x. Uma das aplicações é essa, que é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f, no ponto onde você escolher. Tá ok? Chamamos de diferencial, né? Aqui a gente tem a forma de escrever a derivada de f em relação a x, f' de x. O que é o diferencial? A gente pega esse dx e passa para o segundo membro. Aí vai ficar só derivada de f. Na verdade, é diferencial de f. Derivada e diferencial aqui no cálculo 1 é a mesma coisa, tá certo? Derivada e diferencial para funções de uma variável só é a mesma coisa. Dizer isso é o mesmo que dizer isso. A gente vai ver mais tarde, né, quando a gente estiver fazendo o próximo cálculo, que há uma diferença entre derivada e diferencial. Mas aqui, quando a variável é só uma, não há diferença nenhuma. Você vê que é praticamente a mesma coisa. Eu só peguei o dx e passei para cá. Tá certo? Aí, essa expressão aqui, não é? Essa expressão que é chamada de diferencial da função. Tá certo? E é assim que a gente vai olhar a partir de agora para iniciar o nosso estudo, tá ok? Vamos usar o diferencial como na definição acima, né? E o uso do diferencial permite resolver problemas envolvendo mudança de variáveis, como regra da cadeia, e integração com muita facilidade, né? A gente vai olhar para essa função aqui, ó, inicialmente. Olha só um minutinho. Olhe essas funções aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3 e essa aqui, ó, né? Aqui, ó, a constante dessa é o 0, a constante dessa é -4, a constante dessa é 1, e essa constante a gente chama de C para simbolizar um número qualquer, né? C pode ser qualquer número fixo, qualquer número real fixo, né? Quando é assim, a gente fala a família de funções de x ao quadrado. Perfeito? Tá ok? Note que as funções acima diferem entre si apenas do termo constante e possuem o mesmo diferencial. Olha só, antes de começar essa outra parte, olha aqui o que eu vou fazer para a gente ver aqui. Deixa eu ver aqui que eu fiz uma... Enquanto abre aí, a gente volta aqui para continuar. Opa! Tá. Não, a integração é a operação que nos dá a função quando conhecemos sua diferencial. Isso que é a integração. Vamos continuar. Tá certo? Agora, vamos olhar aqui no GeoGebra essas funções que a gente acabou de ver aqui. Ó. Tá aqui o GeoGebra, né? Ó, olha só o gráfico de x ao quadrado. Perfeito? Olhe só agora o gráfico de x ao quadrado mais 1. Você vê que o gráfico é exatamente o mesmo. A diferença é que ele não começou aqui, ele não passa no 0, ele passa no 0, 1, né? Ele não passa no 0, 0, perfeito? Mas veja que é a mesma parábola, só como se eu tivesse pego essa verde e subido até aqui. Tá ok? O que acontece com essa outra aqui, ó? Essa outra, ela já passa lá no -4. Perfeito? Eu vou apagar aqui todas e fazer aquele último caso geral, aquela x ao quadrado, né? Aqui não aparece mais c, porque eu estou falando que o c é 0. Vou mudar aqui o c, ó. Opa, não apareceu ela, né? Ela aqui, ó, passando no 0. Eu vou mudar aqui o valor. O que acontece? Conforme eu vou mudando, ela está no 0,5, o vértice dela, né? O vértice dela aqui, ó, agora está no 2, né? Olha só. Está no 2. O vértice dela, eu fiz o C para variar de -5 até 5. Então, o que acontece quando você muda o valor de C? O gráfico é o mesmo, né? Ó, acompanha aqui, ó. O C é 1, não é? Ó? O gráfico é o mesmo,
e eu só mudo a posição do gráfico, tá certo? Mas o gráfico, ele continua exatamente o mesmo como aconteceu nessas aqui, né? Tá certo? Ele só muda a posição do gráfico, não é? Tá ok? Assim sendo... Professor, Oi. por que que esse gráfico só tem uma raiz mesmo porque não tem um B, é? Não, ele só tem uma raiz porque ele não tem nem o B e nem o C. Tá bom. Né? Não tem assim, o valor de ambos são zero, né? Porque se um dos dois não fosse zero, ele podia ter, no caso do C, se o C não fosse zero, ele podia ter duas raízes ou nenhuma, tá certo? Né? Aí se o C fosse zero e o B não fosse zero, aí ele teria sempre duas raízes e uma delas seria zero. Bom, mas isso não importa, isso não me interessa. Quero saber de derivada, tá bom? Como o gráfico é o mesmo, por exemplo, se você fosse achar a inclinação aqui quando x é 1, você vê que a reta tangente seria a mesma, porque como o gráfico é o mesmo, a inclinação seria a mesma. Perfeito? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não importa qual das funções x ao quadrado eu estou usando aqui, ó, se eu derivar, ó, qual a derivada de x ao quadrado? Não é 2x? Qual a derivada de x ao quadrado mais 1? Diga aí para mim. 2x. 2x. E de x ao quadrado menos 4? 2x. Importa qual é a constante que está sendo somada com x ao quadrado? Não. Não. Ela vai Não. zerar. É por isso que estou lhe dizendo, o gráfico é sempre o mesmo. É por isso que a derivada é igual, porque a inclinação em qualquer ponto, não em qualquer um desses gráficos, vai ser sempre a mesma. Tá certo? Tá ok? Aí, como eu lhe disse, ó, eu estou olhando, vou olhar a integral como a função inversa. Aí, digamos o seguinte, eu pego lá, eu quero saber qual é a função que é a derivada 2x. Qual dessas seria? A função que é derivada 2x, qualquer uma? Pois é, seria todas essas, não seria todas essas? Perfeito? E eu tenho que expressar isso quando eu for resolver a integral. Né? Por quê? Porque ela é a operação de volta. Eu tenho assim, x ao quadrado mais 1, x ao quadrado menos 4, x ao quadrado mais 2,6, ou qualquer constante. Quando eu derivo qualquer uma dessas, a derivada é 2x. Aí eu estou falando que a integral é a operação de volta. Aí eu tenho 2x. Aí eu vou integrar. Né? O que é integrar? Eu quero saber qual é a função que eu derivei e originou o 2x. Pode ser o x ao quadrado? Claro que pode. Pode ser o x ao quadrado mais 1? Claro que pode. Então, pode ser qualquer função com qualquer x ao quadrado mais qualquer constante aqui no final. Não é verdade? Aí eu tenho que expressar isso, né? Aí como é que eu vou expressar? Vamos lá ver. Aí tá aqui, né? Vamos continuar. Tá? Então, vamos lá. Aí tá certo, olha só. Dado o diferencial dy, né, que é 2x dx, que é o diferencial da função x ao quadrado, né, somado com qualquer constante, não é verdade? Podemos encontrar as infinitas funções que a produziram através da relação inversa. Não é? Olha só. Não. Aí a expressão que vai demandar isso é isso aqui, ó, a integral dy, esse símbolo significa integral 2x dx. O que isso vai fazer? O que eu estou perguntando quando eu escrever esse símbolo aqui dessa forma, né? Ó, com o dx e com o negócio, né? Ó, esse cara aqui, ó, é o diferencial de alguma função. Aí a pergunta é, de qual função? Aí, olha só, da função x ao quadrado mais c. Esse c aqui tem que ser obrigatório. Você compreendeu por que esse c tem que ser obrigatório? Oi? Sim, sim. Porque pode ser qualquer Por número. quê? Porque não importa se eu colocasse 1, 4, 7, 1/3, meio, a derivada, o diferencial seria o 2x, não seria? Não seria o 2x? Sim, Então, para expressar que eu não sei qual foi a função real de x ao quadrado mais o valor aqui que originou o 2x, eu coloco x ao quadrado mais c, onde o c, não é? Ó, onde esse c é um número, onde esse c é um número real qualquer. É um real fixo, para dizer que ele é uma constante, não. Ele representa o 1, menos 4, o 7, o 15, aquele 2,6, entendeu? Então, toda vez que eu vou usar a integral como função inversa, operação inversa da derivada,
né? No resultado, eu tenho que acrescentar esse mais C. Por quê? Porque eu não sei se tinha alguma constante lá ou não. Podia ser 0, mas podia não ser. Então, como eu não sei, na resposta eu vou usar sempre esse C. Entendido essa ideia? Perfeito. Não. Então, olha só. Considere C, D a relação que leva a função à sua derivada. E D menos 1 é que traz de volta. Perfeito? A ideia é essa daqui, né? Ó. Eu pego aqui, ó. O que o D faz? Deriva. Então, a derivada de x ao quadrado mais 1, 2x. A derivada de x ao quadrado, 2x. A derivada de x ao quadrado menos 10, 2x. Né? A derivada de x ao quadrado, não importa qual é o número, também vai ser 2x. Né? Ó. O que o D menos 1 faz? Ele tem que trazer de volta. Aí ele traz para qual? Como você não sabe exatamente qual vai ser, você coloca que é essa aqui, né? Ó. Perfeito? Então, essa aqui é a ideia. Tá ok? Porque terão infinitas respostas, né? Aí, como é que você expressa essas infinitas respostas? Dessa forma, né? Olha só esse exemplo. Determine a equação da família de curvas, sabendo-se que o declive da tangente a ela em qualquer de seus pontos é o dobro da abscissa do ponto considerado. Então, se eu considerar a abscissa x, né, ó, o declive, como é o dobro, é 2x. O que é o declive? Na verdade, é o diferencial, né? Ó. É isso que está sendo dito. Que função que originou isso? Aí você vai dizer, ora, para eu saber, ó, é como se eu estivesse fazendo isso. Então, ó, y, né? Ó, é y, vai ser x ao quadrado. Como eu não sei exatamente quem foi, né? Podia ser 1, 3, mais aqui, ó. Eu coloco mais uma constante qualquer. Então, essa seria a resposta do problema. Perfeito? Entendido aí a ideia? Bom, como não há pergunta, eu vou seguindo. Ficou x ao quadrado porque é 2x? Sim. O que você deriva e o diferencial é 2x, não é x ao quadrado? Ah, sim, entendi. Repetir isso 50 vezes ainda agora, meu querido. Ó, aqui ele está só repetindo, né? Ok? Olha aí. Exatamente como eu lhe disse, né? A função, ó, o que ele pergunta aqui é qual é a função que você deriva e o resultado é 2x. É x ao quadrado mais c, onde c é um número qualquer, uma constante qualquer. Perfeito? Tá aí a ideia, né? A ideia que eu lhe disse, que eu lhe mostrei lá no GeoGebra, né? O gráfico é o mesmo. Aí, ó, se você pegar a função tangente aqui, ó, para essa função, ou para qualquer uma dessas no 1, ó, aqui, ó, eu teria essa reta tangente. Você vê, ó, que o coeficiente angular dela tem que ser o mesmo, né? Ó. São retas paralelas que só mudaram de lugar. Tá certo? Por isso que a derivada é sempre 2x para qualquer uma delas, tá ok? Ó, a constante C de integração é a altura onde a curva intercepta o eixo das ordenadas, né? Claro, a gente já viu isso. Agora, imagina o seguinte. Eu quero o mesmo problema de antes, só que o gráfico da função tem que passar no ponto 1 e 3, né? Aí a ideia é a seguinte. A gente viu, né? O mesmo problema é o seguinte. Então, a derivada é 2x. Aí a gente integrou e achou que é y ao quadrado mais c. Esse c aqui, né, ó, só nos diz o seguinte, que a resposta, ó, é qualquer uma dessas, né? Qualquer dessas é resposta, não é? Ó? Como eu não sei exatamente qual é, eu coloco c, tá certo? Mas nesse nosso problema, não. Eu não quero uma resposta qualquer. Eu quero um gráfico que passe no ponto 1 e 3. Entendido a diferença do problema anterior para esse? Já não é uma resposta qualquer. Eu quero de maneira, ó, que o x seja 1 e o y seja 3, né? Ó. Aí eu substituo aqui, ó. O y é 3 e o x é 1. Então, vai dar 3 menos 1. Então, o c vai dar 2. Ah, agora a minha resposta já não é uma resposta qualquer. É uma resposta onde o c é 2. Então, ó, já não é qualquer gráfico a solução. A solução já não é qualquer gráfico. A solução, ó, é esse aqui, ó. Perfeito? Porque ele é o único que passa no ponto 1, 3. Qualquer outro não vai passar. Então, ó, olha aqui, ó, x ao quadrado mais 2. Entendeu a diferença quando você acha o diferencial
sem nenhuma especificação e o diferencial dando um ponto onde o gráfico da função passa, né? Quando ele não diz o gráfico exato qual é, tá certo? O que acontece? A nossa solução tem que acompanhar o C. A nossa solução tem que acompanhar o C. Ó. Quando ele não dá um ponto onde o gráfico da função passa, então a resposta é essa. Chama de família de soluções ou solução geral, qualquer uma das duas. Essa aqui não, é uma solução particular. Por que particular? Porque é para o caso em que a linha passe exatamente no 1,3. Só a única função que o diferencial é 2x e o gráfico passa no 1,3 é a função x² mais 2. Perfeito? Entendeu a diferença? Sim, senhor. Tá, então vamos continuar. Então tá aí, né? Ó. Resolvido, a gente já resolveu, achou a solução, né? Ó. Tá ok? Vamos continuar. Primitivas imediatas. Agora vamos usar como função inversa mesmo, né? A gente já viu o seguinte, que se eu quisesse calcular qual é a função, deixa eu perguntar, cuja o diferencial ou derivada é 2x. A gente já viu que é x² mais uma constante. Perfeito? Alguma pergunta? Tá. Não tem nenhuma especificação, a resposta é essa. É a solução geral. Tá ok? Agora eu vou lhe dar um outro problema. Que é esse aqui, ó. Qual é a integral de x dx? Né? Qual é a função que a derivada é x? X mais C. Ah, não, agora olha só. Eu sei o seguinte. Que a integral de 2x dx deu aquele negócio lá, né? x² mais c. Por quê? Porque se eu pegar assim, ó, x², vou esquecer o c por enquanto. A derivada dele é zero, né? Ó. Isso dá 2x, né? Ó. A diferença entre esse meu resultado e esse, qual é? É que tem um 2 multiplicando, né? Então, não é de se esperar que o resultado fosse algo assim, ó, com x². O único problema é que aqui tem esse 2, né? Ó. E na que eu quero achar, não tem. O que é que você faz? Fácil. Eu sei que se eu derivar essa, não vai dar 2x? Não vai? Aí você vai dizer, ó, mas essa não pode ser a resposta, porque é x. Aí você só divide por 2, ó. Entendeu a ideia? Tu sabe que a derivada de x² é 2x, mas a tua resposta tem que ser 2. Ah, então, olha só. Qual a derivada disso? Olha aí. Olha como vai dar certinho. A derivada de x² é 2x. Meio não é constante? Não tem que repetir? Cancela isso com esse e dá o x. Alguma pergunta? Entendido também? Mas ele poderia Sim. ser, por exemplo, x² dividido por 3 também, né? Será? Vamos ver. Se eu pegar x³ e dividir por 3, vai dar x? Qual a derivada de x²? 3x. 3x. Ao quadrado. Ah, é verdade. Ah, tá vendo aí? Não deu, né? Perfeito? Por quê? Porque a relação do x² é com o quadrado, não é? Entendeu a ideia? Como não vai haver problema nunca. Tá certo? Então, vamos lá. E se em vez de x fosse x²? O que é que daria? É o que o Marcos acabou de dizer, o x² sobre O 3. que eu acabei de falar, exatamente, né? Tu pensa sempre no x², né? Por quê? Porque é a única função que tu deriva e aparece x². Só que qual é o problema? Que quando tu deriva x², dá 3x ao... O problema não é esse 3? Então vamos dividir por 3. O que a derivada faz? Repete a constante. Perfeito? Ah, então, ó, agora ficou fácil. Agora ficou fácil. Alguma dúvida? Não, professor.
Então, você sempre pensa assim, ó. Apesar de não ter constante aqui para usar, como a gente fez com aquela 2x, né? Ó, quando tinha o 2x, aí tava beleza. Por quê? Quando tu pega o x² mais c e deriva aqui, né? Se derivar isso, já vai dar 2x. Por quê? A derivada de x² é 2x e de c é 0. Aí já deu x² direto, como resposta. Mas e se não tivesse a constante? Bom, na derivada, a constante sempre repete. Então, eu vou dividir por ela. Tá certo? Tá ok? Tá? Vamos mais um? Como é que dá isso aí? 4x dividido por 4. Quanto? 4 é x elevado a 4 dividido por 4. Ah, agora sim. Perfeito? Entendeu o esquema agora? Vamos fazer mais um aí para ver se entendeu mesmo. E dá quanto esse? X à quinta dividido por 5. Perfeito, não é? Olha, olha que coisa mais linda, né? Olha aí, olha aí. E esse aqui? X a mais 1 sobre a mais 1. Isso não é A, não, é alfa, tá bom? Ah, perdão, alfa. Entendido aí, ó? Então ficou simples, não ficou simples? Tá certo? Tá ok? Nenhuma pergunta? Posso seguir? Vou seguir, já que não tem pergunta. Devia ter, né? Mas já que não tem. Ó, x elevado a menos 1. A gente parou aqui, não foi? E o resultado é alfa mais 1 sobre alfa mais 1, né? Certo? Quanto é que vai dar esse? Só é Diga aí. trabalhar na equação, professor. Joga o x para baixo, deixa um em cima e fica 1 sobre x e faz a integral. É? Não é essa regra aqui, não, bicho? Isso aqui não funciona? X vai ficar elevado a zero, né? Ah, e tem problema ser zero embaixo, né? Então, ó, primeira coisa, aqui vale para todo mundo, exceto se o alfa for menos 1, né? Ó? Não pode esquecer isso, não é verdade? Porque se o alfa for menos 1, não pode, não é? Quando for menos 1, aí eu faço o que o colega acabou de fazer, né? E qual é o resultado agora? Qual é a função que tu deriva e dá 1 sobre x? Porque essa que é a pergunta, né? Qual é a função que deriva e o resultado é 1 sobre x? Qual é? Qual a derivada disso aqui, ó? É logaritmo natural. Isso, então não precisa nem escrever, né? Então vai dar logaritmo natural do quê? É de x. Só? Não pode Sim, mas a esquecer. Ó. constante. Se esquecer a constante, eu vou dizer que está errado. Então, isso está certo? Perfeito? Posso passar para a próxima? Eu vou fazer uma pergunta. Se o x fosse menos 2, tem ln de menos 2? Hã? Quando a gente define logaritmo, esse cara daqui tem que ser sempre positivo e não pode ser zero, né? Então, ó, falta fazer duas coisas aqui, ó. Colocar um módulo. Por quê? Porque esse cara tem que ser sempre positivo. E mais, ele não pode ser zero. Então, isso aqui tudo é verdade, desde que o x não seja zero, tá certo? E o resultado não é ln de x, é ln do módulo de x. Por quê? Porque o x tem que ser sempre positivo, tá certo? Só tem logaritmo de número positivo aqui nos reais. Tá legal? Entendido a ideia do módulo agora? Vamos continuar. Né? Então é por isso que deu isso aí, né? Deixa eu apagar. Tá certo? Então faltou aqui que dizer que... E aí? Qual é a função que tu deriva e o resultado é elevado a x? Ou qual é a integral de elevado a x? É o próprio Ela mesma. elevado a x.
Essa é a mais difícil de todas, né? Derivada de E elevado a x é elevado a x. Então, quando tu integrar, volta para elevado a x. A diferença é que tem que incluir uma constante, né? E desse aqui? Esse aqui é muito parecido com o exponencial. Aí eu tenho que lembrar como é a derivada como antes. Qual a derivada de A elevado a x? Né? Na verdade, eu não quero a derivada, eu quero a integral, né? Como é que é a derivada? Não é A elevado a x vezes ln de A? Não é assim? Perfeito? Tu pode dizer que o resultado aqui é A elevado a x? Não, porque se tu derivar, quando tu derivar esse, não vai dar esse. Vai dar esse aqui, né? Então, é como antes. Como isso aqui é constante, o ln de A, tu só divide. Perfeito? Entendeu? Por quê? Porque quando tu derivar, vai dar A elevado a x ln de A. Cancela o ln de A com ln de A e dá o A elevado a x. Então, a função que tu deriva e dá A elevado a x é A elevado a x sobre ln de A. Perfeito? Tá ok? Mais ou menos. Não, não é mais ou menos, não. Tu tem que saber a derivada. A derivada de A elevado a x é isso. Se tu fosse integrar A elevado a x ln de A, se tu fosse fazer a integral disso, o resultado seria A elevado a x mais a constante. Por quê? Porque tu integrou a derivada, volta para a função original, não é isso? No nosso problema, não. Não tem o ln de A, tem? Não. É como aquele caso lá, ó. Tu tem o x ao quadrado, aí a derivada é 2x. Se tu for integrar o 2x, é claro que o resultado é x ao quadrado. Mas se for só o x, o que aconteceu? Eu tive que dividir pelo número que multiplica, não foi? Para poder funcionar? Perfeito? Aqui é a mesma coisa. O ln de A é um número. É um número, como se fosse 5, 7, só que pode ser 3, alguma coisa, 5, alguma coisa, é um número com vírgula, só isso. Entendeu? Então, se na derivada ele multiplica, na integral ele divide. Como aqui, ó. Na derivada, quando tu deriva, o 2 multiplica. Então, no resultado da integral, ele tem que dividir. O princípio é o mesmo. Perfeito? O princípio Entendi. é exatamente o mesmo. Tá? Vamos continuar. Então, é isso. Tá ok? Vamos lá, vamos ver outro tipo de função. Por exemplo, essa daqui. Qual é a função que tu deriva e o resultado é cosseno de x? Seno de x. Alguma pergunta? Seguindo. Qual é a função que tu deriva e dá o seno de x? Cosseno. Menos cosseno. Menos cosseno. Ah, exatamente. Se tu derivar o cosseno, o resultado é menos seno. Não é isso? Então, o que tu faz? Passa o menos para cá. Por quê? Como aqui é menos seno, menos com menos dá mais seno, né? Ó. Perfeito? Então, é isso que tu vai fazer. Então, é menos cosseno de x mais a constante. Perfeito. Então, ó, olha só. Quando tu deriva o seno, é cosseno. Quando tu deriva o cosseno, é menos seno. Agora, integral. A integral do cosseno, como não troca o sinal, volta para o seno. Mas a integral do seno, como troca o sinal, vai para menos cosseno. Perfeito? Entendido? Integral da secante ao quadrado. Qual é a função que tu deriva e dá secante ao quadrado de x? Lembra aí. Eu acho até que é meio óbvio, porque é a única que falta. Já tem cosseno, seno, cosseno, que Tangente. falta. Tangente, né? Derivada da tangente é secante ao quadrado, não é isso? Então é direto. Essas coisas tu não tem nem que pensar, porque é direto. Tem que lembrar qual é a função que tu deriva e dá secante ao quadrado. É a tangente. Então o resultado é tangente de x. Só precisa acrescentar a constante. Qual é a função que tu deriva e dá secante vezes tangente? Cotangente, eu acho. Não. Pensa nas funções, ó. Tu sabe que a derivada do seno é o cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. A derivada da tangente é secante ao quadrado. E a derivada da secante é o quê? Tá lembrado? Não é secante vezes tangente?
Perfeito? Olha a outra aqui, ó. Cossecante vezes cotangente. Aí, de novo, tem um problema do sinal. Porque se tu derivar a cossecante, vai dar menos cossecante vezes cotangente. Aí, no resultado, tem que aparecer o sinal de menos, né? Por quê? Porque se tu derivares aqui só a cossecante sem o sinal, aí aqui teria que ser menos. Como não está o menos aqui, ele tem que aparecer no resultado. Né? Para ficar menos e menos dá mais. Perfeito? Então, ó, aqui a ideia é simplesmente essa, né? Qual é a função que tu deriva e dá cossecante ao quadrado? Aí tu lembra, olha só. Se dá secante ao quadrado deu tangente, então isso aqui está associado a cotangente, não é? Só que quando tu deriva a cotangente, não dá cossecante ao quadrado, dá menos cossecante ao quadrado. Então tem que aparecer um menos no resultado, para virar positivo, né? Tá certo? Agora aqui, ó, qual é a função que tu deriva e dá 1 sobre 1 mais x ao quadrado? O problema é que essas outras a gente não tinha muito lá no exercício, né? A gente não lembra, não é verdade? Na LN de novo aí? Hã? É LN de novo aí? Claro que não, que o ln é só se fosse 1 sobre x. Aqui tá 1 sobre x? Qual a Não. derivada do arco tangente de x? Qual é? O termo dentro da Estava na integral. aula. Hã? O termo dentro da integral. Exatamente. Então, esse negócio só pode dar arco tangente de x. Exatamente. Perfeito? Então, ó, o caso aqui é tu lembrar das derivadas. Por enquanto, né? Tá certo? 1 sobre raiz de 1 mais x ao quadrado. Arco seno de x. Por quê? Porque a derivada do arco seno de x é 1 sobre raiz de 1 mais x ao quadrado. Né? Aí tu vai dizer, mas não vai ter uma que vai ter cosseno? Infelizmente não. Porque no cosseno só muda o sinal dessa, né? Então, se aqui for menos, tu vai colocar menos aqui, né? Perfeito? Então, tu pode colocar arco cosseno ou menos arco seno, né? Quando for menos 1 sobre raiz quadrada, tá certo? Propriedades. Agora, vamos ver como é que a gente vai resolver o exercício. Suponha que tu tenha 3 funções, f, g e h, reais, e que tu consiga calcular a integral delas, tá certo? Então, vale o seguinte, ó. Primeiro, a integral da soma é a soma das integrais. Perfeito? Alguma pergunta? E outra coisa, não importa se é 1, 2, 3, quantas forem. Não. Por quê? Porque quando tu deriva, qual a derivada da soma? Na derivada de cada uma separadamente, como a integral é a operação inversa, então não vai ser diferente. Para te integrar 3 funções, tu pensa em cada uma separadamente. Tá certo? Como é que tu deriva a constante vezes a função? Tu repete a constante e deriva só a função, né? Com a integral, como é a operação inversa, não será diferente. Como é que tu integra k vezes a função? Tu repete o k e integra só a função. Perfeito? Tá ok? Aí como assim? Aí olha só, aquela lá que a gente sabe que é a integral de 2x dx, a gente sabe que é x ao quadrado mais a constante. Imagina que a gente usasse essa propriedade. Né? Eu quero saber qual é a integral de 2x dx. Como é constante, ó, eu tiro. Então fica 2 integral de x dx, não é isso? A gente viu lá que a integral de x é x ao quadrado sobre 2 mais a constante. Cancela esse com esse e dá x ao quadrado mais a constante, como a gente já sabia, né? Perfeito? Então, ó, a regra que a gente criar, qualquer uma, não pode desfazer o que a gente já sabe, né? O resultado tem que ser o mesmo. Entendido a ideia? Então, a ideia é essa. Sempre que tiver uma constante com as variáveis ou com expressões com variável, tu tira a constante e integra só a parte da variável, só a parte da função. Perfeito? Olha aí, por exemplo, a integral disso aí, ó. Como é uma soma, tu vai separar, né? É a integral de x dx mais a integral de x ao quadrado dx menos a integral de x elevado a 9 dx.
Professor, por que apareceu esse dx em todos? Porque o dx está multiplicando parêntese. Então, ele multiplica cada parcela. Se você não colocar, não está certo. Entendido? Por quê? Porque isso tem que ser um diferencial. E o diferencial sempre acompanha o dx. Perfeito? Qual a integral desse? X ao quadrado sobre 2. Aí você vai dizer, olha, mas tem que aparecer uma constante, que eu vou chamar de C1. Perfeito? Mas, qual a integral desse? A gente já sabe. X ao cubo sobre 3. Mais uma outra constante, né? Menos. Qual a integral desse? X elevado a 10 sobre 10. Mais uma outra constante, tá certo? Agora, olha só. Eu posso juntar as constantes assim, não posso? Porque como isso é soma, a ordem das parcelas não altera a soma, né? E vai ficar assim, ó. C1 mais C2 mais C3. Aqui tudo não é constante? Quando você soma três constantes, qual é o resultado? Bom, como eu não conheço cada constante, eu não sei qual é o resultado. Mas eu sei que tem que ser uma constante. Então, em vez de colocar isso aqui, ó, eu poderia ter feito direto e colocado só assim, ó. Uma constante só. Por quê? É a soma das que apareceram lá, né? Entendeu? Alguma pergunta? Estão aglutinadas todas aqui no C. Tá? Então, quando você for resolver, você nem precisa fazer isso aqui, ó. Você pode resolver direto. Qual é a integral de x? X ao quadrado sobre 2. Qual a integral de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. Faz direto. Isso aqui demora muito tempo. A integral de menos x elevado a 9 menos x elevado a 10 sobre 10 mais uma constante. Pronto, acabou. Coloca só uma constante, é como se estivesse integrando de uma vez só, né? É a mesma coisa. Perfeito? Até aqui alguma pergunta? Olha aí. É como eu lhe disse, né? Olha esse outro aqui. E agora, como é que eu vou resolver esse? E agora, meu querido? Aí tu A gente pensa assim. divide nas frações? Isso, a gente divide as expressões. Olha, se tu tem x ao cubo menos x ao quadrado mais x sobre x ao quadrado, é porque isso antes era x ao cubo sobre x ao quadrado menos x ao quadrado sobre x ao quadrado mais x sobre x ao quadrado. É porque antes era isso. Não é? Como é que soma a fração? Se os denominadores forem iguais, repete o denominador e soma o numerador. Tá aí, né? Então, eu só voltei para o estágio anterior. Mas qual é a vantagem? Que aqui eu posso simplificar, né? Aqui fica x menos. Cancela esse com esse, dá 1. Esse com esse dá mais 1 sobre x. Perfeito? Ou, se você preferir, divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai o expoente. 3 menos 2 é 1. Tá aqui, não precisa colocar, né? O número dividido por ele mesmo é 1. De novo, divisão de potência de mesma base. 1 menos 2 é menos 1. Então, x elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre x. E é isso que tu vai integrar, né? Aí, quando tu integrar isso aqui, ó, olha qual é o resultado. A integral de x é x ao quadrado sobre 2. A integral de menos 1, agora que foi, né? Qual é a integral de menos 1 dx? Aí lembra que isso aqui é constante, você repete, né? Integra só o que fica. A integral da derivada de x só pode ser x, né? Porque, né, função inversa, esse cancela e fica só o x, vezes x. Então, dá menos x. Então, a integral de menos 1 é menos x. Perfeito? E a integral de 1 sobre x é ln do módulo de x mais a constante. Então, o resultado é esse. X ao quadrado sobre 2 menos x da ln do módulo de x mais a constante, né? Então, vamos ver aí, ó. Pô, eu não entendi o menos x. Não seria tipo x elevado a menos 1, eu acho? O que? A integral daqui? Eu não entendi muito bem essa parte. Tá, vamos pensar assim, ó. Eu vou tirar só o menos. Então, vai ficar menos integral de 1 dx. Até aí, alguma dúvida? Não. Tá, então vamos lá. Menos integral. Esse x eu posso escrever, esse 1 eu posso escrever assim, ó. Pode? Pode. Vamos aplicar a regra? Opa. Certo?
Aham, entendi. Ficou bom agora, né? Então, ó, a integral dx é sempre x. Aí você multiplica pela constante se tiver alguma. Perfeito? Então, não esqueça, a integral dx é sempre x. Perfeito? Não pode esquecer mais. Então, vamos lá. Como eu lhe disse, né? Ó, e o resultado que a gente já sabia, né? Vamos para o próximo exercício. Olha aí. E esse aí, como é que resolve? Bom, esse aqui eu sei. Se eu fosse integrar, daria só o x² sobre 2. E esse aqui? E esse aqui? Aí eu não integro ainda. Eu dou uma arrumada, entendeu? Porque eu não posso integrar uns e outros não. Vou integrar tudo, tem que integrar tudo de uma vez. Então, vou dar uma arrumada. Alguma dúvida aí, ó? O x é x, continua, né? Ó. O raiz de x vira x elevado a meio. E 1 sobre x² é x elevado a menos 4. Por quê? Porque aquela nossa regra de somar alfa mais 1 sobre alfa mais 1, ela só não funciona para o menos 1. Mas para qualquer outro número, ela funciona. Qualquer outro número. O que é qualquer outro número? O meio, por exemplo, e o menos 4. Perfeito? Aí, quando eu vou integrar esse aqui, ó, é aquele que a gente já sabe. 1 mais 1, 2, sobre 1 mais 1, 2. Aqui também, ó. X elevado a meio mais 1 é a mesma regra. Sobre meio mais 1. Menos x elevado a menos 4 mais 1. A regra é a mesma. Menos 4 mais 1 mais a constante. Aí tu vai resolvendo. Esse aqui a gente já fez direto, né? Ó. X elevado a 3 meios sobre 3 meios. Aqui vai dar menos 3, né? Então, menos com menos vai dar mais, né? E vai ficar x elevado a menos 3 sobre 3, porque dá menos 3, né? Ó, dá menos. Mas menos com menos dá mais, porque eu posso colocar o menos aqui, né? Ó, e fica 3, mais a constante. Bom, eu vou arrumar para uma resposta melhor, né? Ó. Bom, x² sobre 2 não dá para arrumar, fica assim mesmo. O 3 meios, como está no denominador, se eu for levar para o numerador, é só inverter, né? Ó, 2 sobre 3, tá certo? E eu sei que o x elevado a 3 meios vira... Raiz de x ao cubo. Raiz de x ao cubo. Rapaz, eu errei essa resposta, olha. Que eu coloquei isso embaixo. Então, a minha resposta não vai estar boa, hein? A resposta é essa aqui, tá legal? Aí, eu vou consertar depois, aí quando eu mandar o slide para você, já vai o conserto. E esse aqui dá 1 sobre 3x ao cubo, mais a constante. Perfeito? Então, ó, só esse aqui que vai estar errado lá no slide, tá? Alguma pergunta aí? Ó? A ideia é simples, né? Ó. Não tem nada de mirabolante, né? Então, ó, essa aqui, ó, tá errada. Essa raiz é em cima, tá? A única diferença é essa. O resto tá certo. Tá ok? Então, ó, quando eu enviar o slide para vocês, vai o jeito correto. Tá legal? Então, vamos lá. Tá? E é isso por hoje, colegas, que eu queria falar. A ideia não é bastante simples? Professor, você poderia Foi explicar embora. o exercício de agora há pouco de novo? A última coisa?